Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque vamos receber a tua palavra nesta noite, vinda do teu Filho, Senhor. Que ele seja ungido, Pai, por ti, para transmitir, Senhor, aquilo que está no teu coração, para cada família que estará participando conosco aqui, Senhor. Que esta palavra possa abençoar, Senhor, a nossa casa, os nossos filhos, Senhor, e tudo aquilo que pertence, Senhor, à nossa família. Para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço, Amém. Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Fique à vontade aqui, Senhor. Toma o teu lugar e fique à vontade aqui, ó. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez, graça e paz. Podem se assentar, queridos. Aleluia. Amém. Não atende não, filha. Eu estou em culto. Isso é a hora de me ligar? Ligando para minha sala, sabe que eu estou em culto. Deixa no viva voz aqui para ouvir o culto. Amém. Que bom vê-los aqui essa noite. Eu sei que Deus tem um propósito na sua vida, porque Ele ministrou algo ao meu coração que eu tenho certeza que ministrará ao seu. Amém? E diz respeito à tua casa, diz respeito à tua família. Eu tenho trabalhado bastante nisso, eu tenho buscado bastante isso, eu tenho me dedicado bastante a isso, a de alguma forma trazer uma palavra, uma direção, para que você preserve a vida e a paz dentro da sua casa. E hoje isso é um dos maiores desafios, né? É um dos maiores desafios. Eu atendo pai, mãe, casais, filhos, eu atendo todas as pessoas de uma família e vejo o quanto isso está complicado. É um desafio ter uma casa em paz. Eu tenho visto coisas assim que é muito até difícil de aceitar, né? Pessoas extremamente ricas, em depressão, casamento destruído. Extremamente ricas, pessoas extremamente ricas, não são só ricas, não, gente com muito dinheiro, mas que não ama a esposa, que não tem prazer em ir para casa. Pessoas extremamente ricas que preferem sair da empresa, ir para um happy hour e chegar em casa só tarde, para não ter que se relacionar com a esposa ou com o marido. Isso é normal. É difícil ouvir isso, mas é normal. E em pensar que você, na sua casa, fala assim, que eu queria tanto ter um pouquinho mais, para dar mais conforto. É difícil ver essas coisas. Mas também vejo pessoas, vejo famílias passando por dificuldades terríveis, enfermidades, por algumas coisas complicadas, e mantendo a unidade, mantendo a paz, mantendo uma vida de oração, mantendo uma vida de busca ao Senhor. Eu tenho visto isso. Agora, o que você tem investido na sua casa? O que você tem investido na sua família? O que você tem investido no seu casamento? O que você tem investido na vida dos seus filhos? E às vezes, o problema é que às vezes você não investe na vida do seu filho e você nem presta atenção no que estão investindo na vida do seu filho. E aí de repente você já encontra o seu filho com aquele cabelinho, que esses dias eu vi um rapaz com o cabelo cortado assim, e vocês
me perdoem, eu vou falar porque eu não estou vendo ninguém aqui com o cabelo assim. Eu olhei e falei assim, mas por que ele cortou o cabelo daquele jeito? Ah, pastor, foi ele que pediu. Eu falei, não, mas não pode atender uns pedidos desse. Eu fui lá conversar com ele, falei, viu, mas que corte de cabelo é esse? Ah, é do Zeca Urubu. Eu falei, Zeca Urubu? Quando você menos espera, teu filho já chega com o corte do Zeca Urubu em casa. Por quê? Porque você não investe na vida do teu filho, você não investe no teu casamento, você não investe em cuidado com a tua família, mas o mundo está investindo. O mundo investe. Cedo ou tarde você vai ver seu filho fumando narguile, e aí você vai falar assim, o que você está fazendo? Não tem nada a ver. Todo mundo faz isso. Ou aquele outro que é com bateria, né? Um que você nem inala, só solta fumaça. O negócio foi feito para soltar fumaça. Nem sei se não inala, eu não entendo disso. Mas se você não investe na vida do teu filho, o mundo vai investir. Se você não investe em um bom relacionamento com a sua esposa, o mundo vai investir, pode ficar tranquilo. Se você não investe num bom relacionamento com o seu marido, o mundo está prontinho para investir no seu marido, e depois quando você vê, você perde tudo. Ainda a palavra de Deus diz num trecho, eu vi em Mateus capítulo 10, eu não quis ministrar ele hoje, por conta ainda de estar digerindo algumas coisas, mas a palavra ali fala assim, se você amar o seu pai mais do que a mim, a sua mãe mais do que a mim, os seus filhos mais do que a mim, você não é digno de mim. Existe ainda uma condição de que os seus filhos, de que o seu marido, a sua esposa, os membros da sua casa, os membros da sua família precisam enxergar em você um amor a Deus que supera o amor por eles. Aí você começa a sentir segurança. Esses dias eu vi um post de uma pergunta para um pastor desses famosinho aí. Falei assim, pastor, eu posso namorar com alguém que não vai na igreja e depois trazer ele para a igreja? E olha, uma das poucas respostas decentes que eu ouço nessas perguntinhas fracas, né? O pastor falou assim, de jeito nenhum. Você tem que se relacionar com alguém que ame mais a Deus do que ama a você. Então, você vai começar com alguém que nem conhece a Deus? Eu falei, aleluia. A verdade é essa. A verdade é que tem gente caindo na armadilha de namorar com quem não vai para a igreja, ou se relacionar com quem não vai para a igreja, para atrair para a igreja. E aí a pessoa vai para a igreja, ou vem para a igreja por sua causa, e depois você vai descobrir lá no futuro, que ele ama mais o dinheiro do que você. Que ele ama mais o trabalho do que você. Que ele ama mais o corpo dele do que você. Que ele ama mais o carro dele do que você. Ou que ela, né, também corre esse risco, que ela ama mais a roupa, ama mais o corpo, ama mais o dinheiro do que você. Jesus ele deixa claro ali em Mateus capítulo 10 a condição da família, ele fala assim, olha, se você ama o seu pai mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama sua mãe ou seus filhos mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, na família deve ter um exemplo claro de que você ama mais a Deus, mas o teu filho precisa enxergar isso na sua vida. Todos os familiares precisam enxergar um no outro. Olha, o meu filho ama mais a Deus do que a mim. Isso é motivo de ciúmes ou de problema, mas aí a gente vai estudar uma hora lá em Mateus capítulo 10, que é espada. Isso é espada. E não paz, é espada. Mas essa deve ser a condição. O teu filho tem enxergado que você ama mais a Deus do que a mãe dele ou do que a ele? É esse o princípio que você passa para ele? De que Deus é a sua prioridade?
E depois de Deus, será que tem sido Ele? Será que você tem investido nele, ou você tem investido nos seus amigos, ou você tem investido no seu trabalho, ou você tem investido em recursos para trazer uma vida melhor? Que vida melhor? Esses dias eu estava conversando com um amigo onde o marido comprou uma Velar. Alguém já ouviu falar nesse carro? Não sei se é classificado como carro isso aí. Comprou uma Velar para a esposa e a esposa não saiu da depressão. Um carro de mais de 500 mil reais. E a esposa não saiu da depressão. Sabe por quê? Porque não é isso que tira da depressão. Não é isso que cura. Não é isso que resgata casamentos. Não é isso que resgata aliança. Não é isso, queridos. Eu quero ler um trecho aqui da palavra de Deus com você. Que gritou aos meus olhos. Está lá em Êxodo. Aqui em Êxodo, o Senhor chama Moisés. Eu não quero entrar na questão teológica aqui, senão investiríamos muito tempo, mas um dia a gente pode até abrir uma sala para conversar sobre isso. Mas aqui, em Êxodo, o Senhor chama Moisés e fala assim: olha, você vai lá libertar o povo dessa escravidão do Egito. E enfim, resumindo, ele foi, e Faraó falou: mas de jeito nenhum, quem que você pensa que você é? O que você pensa que você está fazendo? E Moisés, ele começa ali a ser usado por Deus para sinais. E ele começa ali, Deus começa a falar assim: olha, a praga número 1, a praga número 2, a praga número 3. E Faraó sofre, o Egito sofre com aquilo, mas ainda assim ele é irredutível. E aí, Deus, ele na última praga, ele fala assim: bom, agora eu vou na praga do juízo. Muitos não enxergam assim, mas eu vou na praga do juízo. É na morte do primogênito. E eu vou falar uma coisa para você, entender, assim, trazendo para o contexto do propósito na família. Essa praga, essa 10ª praga do juízo e a morte do primogênito, nada mais é do que a destruição da família. É a destruição da família. Porque este ponto aqui de Êxodo capítulo 12, do cordeiro, do sangue do cordeiro, remete a Jesus, que pagou a nossa dívida. Se você ler lá em Hebreus, fala bastante desse sangue, né? Do sangue derramado na cruz, do sangue de Jesus. Ele que pagou essa nossa dívida, e ele satisfez o juízo de Deus, e nos trouxe vida, e vida eterna. E é essa condição que traz em nós e através de nós, na nossa casa, na nossa família, esperança. Porque é nessa condição que Cristo habita em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. E nós precisamos entender que essa condição de ter Cristo em nós traz uma família, talvez não prontamente edificada, mas com uma grande esperança para que ela seja edificada na rocha. Pelo menos é o início. Eu não sei se tua família está aqui completa, não sei se você em casa está assistindo com a sua família completa, mas não importa, ele tem que começar por alguém. Ele tem que começar por alguém. E este momento aqui, em Êxodo capítulo 12, onde Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, vem aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler aqui com vocês. Vamos fazer assim, 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 e nós vamos agora dar um checkmate nessa situação aí. Faraó, ele não aprendeu com as dores. Ele não aprendeu. O Egito foi sofrendo e ele foi acostumando. E foi entrando, e eu vou agora contextualizar tudo isso. E foi entrando a prostituição, e foi entrando a AIDS, e foi entrando o homossexualismo, e foi entrando um monte de coisa,
e foi entrando, e o faraó, não vai ser por isso, né? Não vai ser por essa praga, não vai ser desse jeito. E foi entrando, até que o Senhor falou assim: agora eu venho com juízo. Agora eu venho com juízo. E o juízo vem para destruir a família, matando o primogênito. Você só consegue enxergar e entender isso quando você se remete ao Novo Testamento, olhando para Jesus, olhando para a obra da redenção. A obra da redenção é de Gênesis a Apocalipse. A obra da redenção não está só ali no Evangelho, não. A obra da redenção está na Bíblia inteira. Você consegue enxergar exatamente isso. Jesus ali tomando, satisfazendo isso, para que a sua família fosse salva, para que a sua família tivesse paz. Aconteceu o que na casa de Zaqueu? Ele e os da sua casa. Não foi assim que aconteceu na casa de Zaqueu? Aquele carcereiro que estava ali cuidando de Paulo e Silas, quando ali as portas abriram tal, e o carcereiro ia se matar. Ele ia se matar, porque ele viu que as portas abriram, ele falou: viu, fugiu todo mundo aqui, eu recebi ordem para manter esse pessoal preso, seguro aí, eu vou me matar. Paulo falou: não se mata não, está todo mundo aqui, está tudo certo. Aquele carcereiro pegou Paulo e Silas, levou para casa, cuidou ali das suas feridas, e aí Paulo ministrou a vida dele, e chegou salvação onde? Na casa. Ele e os da sua casa. Uma experiência que ele teve, alcançou a casa. Olha aqui o que diz em Êxodo capítulo 12, para a gente sentir isso aí com mais clareza. O Senhor disse, verso 1, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Essa primeira parte eu vou só ler, tá bom? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia de todo mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Olha, para a sua família e um para cada casa. Tá bom? Está falando aqui que um homem deve fazer isso. Ele deve se posicionar nisso. Aqui ele estava falando da Páscoa, mas foi o que aconteceu naquele dia. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Verso 7, passem então um pouco de sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Olha, tem muita revelação aqui nessa parte, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito, no verso 12, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Quem fez isso? O diabo? Satanás? Algum demônio? Sabe quem fez isso? Quem é juiz? O Senhor. Quem é que dá a recompensa? Quem é que retribui o pecado com morte? O salário do pecado é a morte. Você acha que você vai receber o salário do diabo? O justo juiz é o Senhor. E ele fala assim: eu passarei e eu matarei. Ai, pastor, mas que Deus cruel, que Deus justo. Justo, ele deu a dica. É com sangue. É assim, é a Páscoa, é com o cordeiro. Está disposto a obedecer? Eu passarei, olha, né?
Verso 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Olha aqui, o juízo de Deus, olhou para aquele sangue no batente da porta e preservou as pessoas daquela família, porque alguém obedeceu, aceitou, cumpriu, fez de acordo com aquela ordem que o Senhor deu, porque o Senhor iria passar e iria destruir. Vamos voltar aqui. O Senhor iria passar e iria trazer juízo, porque destruir parece que você não respeita princípios, né? Parece que você vem, passa por cima e destrói tudo. Não, ele traria juízo sobre aquele local. Por que ele falou aqui de juízo, sendo que não tinha nada para julgar? Foram 9 pragas que o Egito falou assim: não é bem assim, não vai ser por isso, não tem nada a ver, não, vão continuar. Foram 9 pragas que eles tentaram o Senhor, e o Senhor falou assim: agora já deu, mas é o seguinte, existe uma regra para isso, e eu vou deixar aqui um memorial estabelecido. A Páscoa vai acontecer assim, será o primeiro mês de vocês, vai acontecer desse jeito, vocês vão separar um animal para o sacrifício, e vai ser desse jeito, se for uma família muito pequena, para um animal inteiro. Deus deixou a ordem direitinho ali, vocês vão comemorar isso, vocês vão fazer exatamente isso. Tudo isso remete a Jesus, que também nessa mesma época, na Páscoa, foi que ele foi sacrificado. E todos aqueles que receberam isso, que aceitaram isso, que assimilaram isso, que receberam do sangue de Jesus, todos esses geram esperança dentro de casa. Se você recebeu esse sangue na sua vida, nos batentes do seu coração, você tem como gerar esperança para a sua família. Ah, mas o meu filho é terrível. Você tem Jesus no seu coração, você aceitou a obra da redenção, você vive isso, você é lavado com o sangue de Jesus, o sangue de Jesus está na sua família, através da sua vida. Você representa ali o sangue de Jesus na sua casa. Ah, veja bem. Então, porque, queridos, nós estamos em dia de juízo, dias de juízo. Nós vivemos dias de juízo. Deus não está brincando com a palavra, Ele está falando assim: olha, eu estou avisando porque eu vou destruir, eu estou avisando porque eu vou pôr fim, eu estou avisando porque eu já não estou aguentando mais. A palavra de Deus fala até: já não aguento mais as suas reuniões. Você sabia que a palavra de Deus fala até isso? Eu já não suporto mais esses seus encontros. Já não tem mais graça isso. Onde vocês querem chegar com esses encontros? Eu não suporto mais isso. O pecado está subindo, toda a imoralidade está subindo, tudo que a humanidade está vivendo está subindo, e o Senhor está vindo com juízo. Ou você acha que o Covid foi o quê? Um deslize? Com tanta gente poderosa no mundo, você acha que o Covid foi um deslize, se não juízo de Deus? Até que ponto, ou como? Eu não estou aqui querendo fazer ato profético não, tá? Não vou fazer um ato profético, trazer uma tinta para você passar no batente da porta da sua casa. Não é isso não. Eu quero que você se converta. Eu quero que você se comporte como um verdadeiro filho de Deus. A palavra de Deus, eu não estou com a minha Bíblia. Eu estava em São Paulo, eu vim direto de São Paulo. E a minha Bíblia é toda anotada.
1 João capítulo 1, esta é a mensagem, verso 5, que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, se nós andarmos na luz, o sangue é envolvido nisso. Presta atenção, não é andar de qualquer jeito. Só há envolvimento do sangue quando você anda na luz. Olha aqui, você coloca a sua família em risco. Você sabe o que significa o primogênito? Hoje, o primogênito para nós já significa muita coisa. Porque, imagina só, né, o primeiro filho, né? Quantos aqui tem mais de um filho? Quem tem mais de um filho? Levanta a mão. O primeiro filho, como é que funciona? Né? O meu segundo filho está aí? Está lá, meu segundo filho está lá. Coitado, não tem nem foto. Não tem foto de quando ele era bebê, não tem foto, tem nada, né? Agora vai ver da Júlia, tem uns 10 álbuns. A Júlia tem um monte de coisa. Quando chegou o segundo, que bonitinho, já recebe elogio e já deixa se virar. E aí tinha que andar logo, que era para comer. A Júlia, igual a Bia. A Bia é a primogênita. Vamos tirar um pouco a cultura, né, judaica, porque se eu entrar na cultura judaica, você pira de falar que vai matar o primogênito. Aí você fala assim, não faça isso, porque você acaba com a família. Você acaba com a família. Mas numa família, quando você fala em acontecer alguma coisa com o primogênito, você já fica preocupado, você fala assim, meu Deus, como assim? Aquele que trouxe alegria, aquele que foi o primeiro que chegou em casa, que mudou toda a história. Éramos só nós dois, aí depois veio ele ou veio ela, e depois olha o que aconteceu, né? E aí você fala em tirar esse primeiro, perde a graça, a família perde a luz, perde o brilho. Eu não estou falando aqui, eu não quero deixar aqui com você esse peso ou essa preocupação de perder um filho ou perder o primogênito, não é isso não. Eu estou falando de destruição familiar. Ali o peso que estava naquela época, para aquela cultura e para aquelas famílias, era destruição familiar. A morte do primogênito mostrava isso. A família será destruída. A família será destruída. A família que não tiver com o sangue no batente da porta, o Senhor iria entrar e iria matar o primogênito, iria trazer juízo. Aquilo que nos liga ao sangue, aqui como diz nesse verso aqui, no verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo pecado. Existe uma condição que nos liga ao sangue, é andar na luz. O que mantém o sangue no batente da porta do seu coração, o sangue em você, é andar na luz. A sua família, presta atenção, talvez você esteja em 2, 3 da sua casa, melhor ainda, mas a sua família, muitas vezes, depende do sangue de Jesus em você. É Cristo em você. Se não andamos na luz, nós colocamos a nossa família em risco. Porque a recompensa do juiz vem, olha, o salário do pecado é a morte, e o juízo vem na nossa casa, e o juízo de Deus não é brincadeira não. Mas onde fica a misericórdia? A misericórdia, ela está diretamente ligada a uma vida de arrependimento, não é uma vida de brincadeira com Deus. Porque tem gente que fala assim, eu pequei, eu estou arrependido, amanhã está pecando do mesmo jeito, na mesma coisa. E até um pouquinho com algumas ideias melhores ainda, para piorar o pecado. Isso não é arrependimento? Graça, misericórdia, está ligado a uma vida de arrependimento, queridos. Você quer experimentar a misericórdia de Deus? Se mova em
humilhação, em arrependimento, porque o orgulho vai fazer com que o juízo caia sobre a sua família. Não estou falando de morte, de primogênito, estou falando de destruição familiar. Tem gente que não precisa nem de ninguém morrer para destruir a família. Queridos, eu não quero ficar aqui enumerando formas de como uma família pode ser destruída. Porque eu não quero ficar aqui dando ideia para o diabo e nem fazendo eu não quero te trazer medo, não. Muito pelo contrário. Eu quero que você ande na luz. Ande na luz. Talvez um representante da sua casa, andando na luz, te liga ao sangue, e isso traz esperança para todos os seus familiares. Eu não sei se dá para você entender isso, não sei se você consegue assimilar isso. E sabe por que às vezes eu falo que eu não sei se você consegue assimilar? É porque eu fico pensando em tantas coisas, e talvez é a minha falha, eu deveria trazer, olha, ponto 1, versículo tal, e aí eu talvez te explicasse melhor, mas eu quero ser muito prático com você. Você é a esperança da sua família. Cristo em você é a esperança para a sua casa. Para que o juízo de Deus venha trocado por misericórdia. Para que o Senhor olhe para a sua casa, olhe para o seu casamento, olhe para os seus filhos, olhe para você e fale assim: não, espera aí, eu tenho visto a disposição dele, eu tenho enxergado o coração dele, eu tenho visto o que ele tem buscado, no que ele tem se dedicado, o que ele tem investido, e no que ele tem investido a sua vida. Eu tenho percebido o quanto ele me ama. Não, aqui ninguém vai destruir, não. Aqui o que vai manifestar nessa casa é graça e misericórdia. Aqui é graça e misericórdia. Eu tenho visto o esforço que ele faz para andar na luz. Agora tem gente que se esforça para andar nas trevas. E tem coragem de falar que ama a família. Queridos, não ama a família. Não ama a família. Se você anda em pecado, se você anda nas trevas, você não ama a sua família. Se você vive em imoralidade, se o pecado não te afronta, se o pecado para você é só mais uma situação que você às vezes toma para se livrar de algumas coisas, você não ama a sua família, não ama a sua casa. Se existe algum ponto de trevas na sua vida, se existe algum ponto de pecado na sua vida que não está sendo massacrado com o arrependimento, você não ama a sua família, você não ama sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, você não ama. Não se engane, não se engane, você está colocando a sua casa em risco, você está expondo a sua casa ao juízo de Deus, expondo a sua casa, é isso que você está fazendo. Porque se você amasse os seus filhos, se você amasse realmente o seu cônjuge, você andaria na luz. Se você amasse a sua família, amasse realmente o seu cônjuge, você amaria a Deus de todo o seu coração, obedeceria de todo o coração, buscaria de todo o coração. Do contrário, você está abrindo a porta para que a sua família seja destruída. Do contrário, você está expondo a sua família à destruição. Existe aqui, só para fazer um link de Êxodo aqui, né, desse momento, com o Evangelho e o Novo Testamento. Existe aqui em Êxodo um ritual. Olha, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, faça assim. O cordeiro é assim. Existe um ritual, existe uma ordem, existe um processo. E essa data vai ser o primeiro mês do ano de vocês. Existe todo um processo. E eu vou falar um negócio para vocês. Aqui no Antigo Testamento, isso demonstra uma vida de submissão e obediência ao que o Senhor determina. Para nós hoje,
para nós hoje é essa vida de submissão, de amor e obediência ao Senhor. É assim que tem que ser, é assim que eu vou fazer. Como é que é? O cordeiro tem que ser assim? Pois bem, tem que ser em quantos? Tal hora? Como é que tem que funcionar? Como que nós temos ouvido a ordem do Senhor? Aqui, se você reparar em Êxodo, eu não vou ler inteiro, eu quero até que você leia em casa, e se você tiver mais curiosidade, estude, né? Aqui você lê, ó, o Senhor disse a Moisés e a Arão. E aí depois, do verso 21, então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de sopo do sangue, no sangue que estiver na bacia, e passem e tal, né? E aí quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior, tal, né? E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam, verso 24, obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Obedeçam o quê? Essas instruções como decreto perpétuo. Princípio de obediência aqui, ó, em Êxodo. Princípio de obediência. Sabe como que você se aliancia ao sangue? Com um princípio de obediência. Vivendo na luz, andando na luz. Será que é isso que nós temos feito? Será que é nisso que nós temos investido? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? A pergunta que eu queria hoje deixar aqui com você é essa. A sua atitude, o seu comportamento, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a palavra, a sua vida de obediência tem protegido a sua família, ou está expondo a sua família ao destruidor ou ao juiz? Eu não quero nem perguntar se você ama a sua família, porque é óbvio que você vai dizer, amo, mas você ainda não sabe o que é isso, ou você pensa que sabe. Amor envolve comportamento. Amor envolve andar na luz. Amor envolve proteção e não exposição. Hoje, eu dirigi muito hoje, o dia inteiro, né? Ou a tarde inteira, e eu estava ouvindo uma ministração. Agora eu dei para isso agora, viu, pastor Paulo? Agora eu dei para isso. Eu não ouvi a ministração, mas eu não ouço de qualquer um também, né? Eu passei essa semana uma para o senhor, né? Passei, né? A transgressão de Eli, do Cote. Agora, depois você ouve lá, o trauma de Jefté. Quase que eu morri. Eu não estava nem reclamando de trânsito em São Paulo. O carro parava e o Cote arrebentando lá. E eu, com quase 2 horas de ministração. Trauma de Jefté. Os nossos pecados expõem os nossos filhos à destruição. Os pecados dos nossos pais, nós não pagamos pelo pecado deles. Nós sofremos as consequências dos pecados deles. Consequência. E consequência de pecado de pai e mãe, ou consequência de pecado de pai e mãe, destrói consequência. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte na vida dos meus filhos. Às vezes é o que você está vivendo, ou é o que os seus filhos podem viver, através de um posicionamento errado teu. O seu comportamento protege, seu relacionamento com Deus protege, defende sua família, ou expõe à morte? Você é um representante do sangue de Jesus dentro da sua casa? Fique em pé, eu quero orar com você.
Sabe qual versículo que eu queria que você meditasse? Esse aqui, ó. Em Êxodo 12, 13. Que diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá. Sabe o que é um sinal para a proteção da tua família, para a preservação da tua família? Sabe qual é o sinal? É o sangue de Jesus. Hoje é o sangue de Jesus. Ande na luz. Tenha uma vida, João capítulo 14, de amor e obediência. E o sangue de Jesus estará sobre você. O sinal é o sangue. Aqui no capítulo 12, recebe a ordem. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º deverá separar um cordeiro para a sua família, um para cada casa. É a preocupação do Senhor ali na casa, na família. Ele não falou: junta todo mundo num lugar que eu já sei quem são vocês. Não. Eu quero ver vocês obedecerem o que eu estou mandando. Vai ser assim, 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 e aí eu vou ver o sinal e ninguém morrerá. O sangue é um sinal que vai proteger a sua casa e a sua família. É o sangue de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu sei que existe, quando você for ler aí, existe muito mais coisa aí nesse texto. Até porque a Páscoa saiu lá do povo de Israel e veio aqui para o Ocidente de uma forma tão perdida, tão bagunçada. E até hoje as pessoas param para a Páscoa, mas ainda não entenderam isso. Mas a sua Páscoa e a Páscoa da tua família é quando você toma uma decisão de tê-lo como o Messias, o Redentor. É quando você toma uma decisão de abrir a tua boca e falar: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Abrir a tua boca e confessar: tu és meu Redentor. A tua Páscoa começa aí. A tua Páscoa começa desse jeito. Já tendo o sangue de Jesus em você, e como um sinal para a sua família, um sinal para Deus e um sinal para a sua família, de que tem algo de redenção aí dentro da sua casa. Tem esperança. Será que você pode hoje assumir essa condição? Será que você pode hoje assumir este papel? Será que você pode hoje falar assim: Senhor, me ajude a andar na luz, me ajude a me mover na luz. Eu quero, ó Deus, que o meu filho enxergue esse sangue em mim. Porque aquele sangue no batente daquela porta, não era só Deus que via, não. Qualquer um que passasse na porta ia enxergar aquela porta manchada, aquele batente manchado, os umbrais manchados de sangue. Todo mundo que passasse na rua ali ia ver aquele batente. Os filhos
hebreus ali, eles olhavam e falavam, mas o que meu pai está fazendo? Que história é essa? As crianças olhando, o que eles estão fazendo? Mas a palavra de Deus diz que isso serviria de memorial. Ficou marcado na vida de cada família. Ficou estabelecido em cada família ali a aliança do Senhor com aqueles que Ele enxerga o sangue do Cordeiro. Serviu de memorial, ficou marcado na história deles, até que os pais explicaram para os filhos, e foi de geração a geração, como diz ali em Êxodo capítulo 12, foi de geração em geração, para que todos soubessem que o sinal do sangue do Cordeiro protege a casa, defende a família. Ah, papai, um privilégio tão grande poder ouvir uma mensagem dessa. É um privilégio tão grande ainda estar em casa, ainda ter os filhos. E poder, ó Deus, assumir este papel, assumir essa responsabilidade. Assumir essa condição de dizer, olha, eu vou ser a referência na minha casa com esse sangue. Eu quero que todos enxerguem esse sangue na minha vida. Obrigado, Pai. E que cada um aqui possa amar o Senhor mais do que pai e mãe, amar o Senhor mais do que filho e filha, amar o Senhor mais do que marido e mulher, amar o Senhor acima de todas as coisas, mas amar também a sua família, a ponto de andar na luz, de andar em amor e obediência ao Senhor, aos teus princípios e à tua voz. Estabelece isso em cada família que está sendo ministrada aqui nesta noite. Estabelece isso em cada lar, em cada um que quer entender o que é amar os seus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, pela nossa família. Coloque aí seus filhos, seu casamento, seus pais. Coloque seus familiares diante do Senhor agora. Faça isso com seriedade. Ah, Deus. Recebe no teu altar, Deus, o nome de cada família. E que recebam, ó Deus, a responsabilidade de viverem de acordo com a tua vontade. Recebe a nossa família nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Quem tiver que curar, cure. Quem tiver que libertar, liberte. Ajuda-nos, papai. Ajuda-nos, papai. Enxergue em nossas atitudes, atitude de amor. Seja engrandecido. Amém.
Fique em pé. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Não perca o costume de se ajoelhar. Tenha essa prática, é uma prática de consagração. Acende as luzes, por favor. Tenha essa prática, faça isso pela sua família. Pela sua família e por você mesmo. Amém? São poucos textos, pouca coisa. Medita nisso. Se você ama a sua família, medite nesses textos. Medite no que foi falado aqui. Daqui um pouco vai estar disponível no YouTube essa palavra. Lembre-se, dizer que ama é muito diferente de agir em amor. Porque quem ama protege. E essa vida aí não é vida de proteção, não, é de exposição. Você está querendo que seu primogênito morra. É isso. Tem muita gente que está agindo para matar o primogênito. Tem muita gente que está agindo para matar, para destruir a família. Mas hoje você recebeu uma palavra que vai mudar tudo isso em nome de Jesus. E os teus filhos enxergarão o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, 7 horas da manhã, tem Café com Palavra com a Dani, né, Dani? Amanhã é a Dani, porque eu e o Pedro nós temos um compromisso bem cedo, muito cedo. Então amanhã vocês estarão com a Dani, amanhã às 7 horas. Tem gente que ficou até feliz, Dani, você vai ter mais audiência que eu, mas eu não faço por audiência. Tem que me conformar com isso. Tá bom? Então amanhã é com a Dani, sexta-noite às 20 horas, tem oração com as mulheres aqui na sede, tá bom? Sexta às 20 horas. Domingo, Fábio, ficou pronto o banner do batismo? Pelo amor de Deus, nós teremos batismo domingo, tá? Eu brinquei que ia ter um batismo por mês, fevereiro já vai ter batismo já de novo aí, ó, tá bom? Então domingo nós teremos batismo. Se você conhece alguém, sabe de alguém, você que está em casa e quer descer as águas, nos procure, né? Tem que chegar às 8h30, porque o batismo será às 9h30 e o culto às 10, ok? Então, se você quiser participar, assistir o batismo, vá um pouquinho mais cedo, mas fora isso, se você quer batizar, nos procure, dê o seu nome, tem uma aula antes, uma conversa antes, para você ser preparado e também saber o que tem que levar, tá bom? E no domingo às 18 horas tem culto aqui na sede. Feche seus olhos, vamos orar agradecendo a Deus e encerrando este culto. Obrigado por este momento aqui, papai. Nós só temos a agradecer a revelação da tua vontade e da tua palavra aos nossos corações. Esteja alinhando o nosso coração ao teu coração, e que a tua graça, Jesus, esteja sobre todos nós. O teu infinito amor, Senhor, seja sobre toda a igreja. A revelação, a consolação, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada família, onde estiverem, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De ti, por ti e para ti são todas as coisas. Amém e amém. Amém, queridos? Amo vocês, tenham uma excelente noite, uma excelente semana, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, você e toda a sua casa e toda a sua família. Amém?